esquerdo, bola na grande área, o cabeceamento, já está! Gol! Ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. Não sei o que fiz durante 3 minutos. Confesso, eu não sei o que é que fiz durante 3 minutos. E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto, convidou-a pra rodar. Foi orgásmico, mas foi mais do que orgásmico. É algo que eu vou perder para sempre, o golo do Kelvin ao vivo. E dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais. Esse jogo durou uma semana e 92 minutos, não é? Não foi só 92 minutos. Nunca vi o estádio a vibrar tanto com um golo como foi esse golo do Kelvin. Há golos que me fazem chorar, esse foi um deles. São os minutos de duração de um jogo de futebol. Depois, há o tempo de compensação. Assim recuamos até maio de 2013 para Azul e Branco recuperarmos as memórias de 3 portistas a viverem na cidade do Porto e outros 3 em Lisboa sobre um jogo que terminou muito para além do apito do árbitro. Sejam bem-vindos ao Minuto 92. Foi um momento importante, num jogo importante, numa vitória importantíssima. Eu, curiosamente, tinha uma grande convicção de que o Futebol Porto ia vencer o jogo. Recordo-me que mesmo quando o Benfica marcou, não fiquei desanimado, pensei sempre que íamos dar a volta e depois, naquela baliza dali, conseguimos empatar, o que aumentou a minha convicção. É óbvio que à medida que o tempo ia passando, a ansiedade ia crescendo, mas sempre a acreditar. E quando eu tive a certeza, tanto quanto se pode ter, de que iríamos vencer, foi quando o Elton faz uma defesa espantosa ao livre do Cardoso, rasteiro, que passou a barreira, e ele foi buscar a bola numa defesa quase que impossível. A partir daí eu tive a convicção de que realmente a vitória não nos podia fugir. Eu não vi o golo, eu senti o golo e ouvi o golo e, portanto, é algo que eu vou perder para sempre, o golo do Kelvin ao vivo. Por essa razão simples que tinha explicado há pouco, porque em determinada altura, entre escolher quem ia à flash interview, entre ir buscar os casacos para o treinador e para o jogador que usávamos nessa altura no momento da flash e também na conferência de imprensa, foi algures ali entre o minuto 91 e o 92, e há um momento em que eu estou no interior do túnel e sinto e ouço o golo. Quando digo sinto e ouço, sinto a explosão e o estádio a abanar dos saltos das pessoas, e ouço um barulho único de um golo mais festejado do que qualquer um no Estádio do Dragão, como é óbvio, porque a circunstância também o determinava. Foi um momento absolutamente de catarse, foi um momento, um nível absolutamente emocionante. Depois de ter vivido todo aquele campeonato, ter chegado àquela altura e ter pensado sequer que eu podia não ter estado no Dragão por um qualquer acaso, teria sido um momento anticlímax total na minha vida desportiva enquanto espectador. Portanto, estive no meio daquela
aquelas quase 50 mil pessoas a viver um momento absolutamente extraordinário de emoção pura, quase irracional, de beleza, não sei o que fiz durante 3 minutos. Confesso, eu não sei o que é que fiz durante 3 minutos. Houve até agora 4 golos do Porto que eu celebrei efusivamente, mas efusivamente é de mandar-me para o chão a chorar-me. Gol do Madja, em Vieira, no dia em que eu fiz 10 anos, 27 de maio de 87. Golo do Derlei em Sevilha. Gol do Costinha em Manchester. E o gol do Kelvin contra o Benfica. Foi curioso porque eu tinha 10 dragões lá em casa, 10 amigos do Porto lá em casa e tinha um benfiquista e meio. O meio era a minha namorada, que ela diz que é só para me chatear. Marcou primeiro o Benfica, fizeram uma festa, não é? Marcámos nós, a casa foi semi-abaixo. Quando chegou o minuto 92 e temos que assumir, havia já uma descrença generalizada lá em casa, quando o Kelvin arranca aquele golo, eu não consigo explicar. Eu penso que só se estivesse filmado é que dava para ter uma ideia do que aconteceu ali, porque foi orgásmico, mas foi mais do que orgásmico. Ao ponto de, no dia seguinte, estava eu a passear o meu dracão, isto é um dracão, e a vizinha que mora do outro lado da estrada, separados por 4 faixas, perguntou-me se aquele barulho tinha vindo de minha casa. E eu assumi que sim. Foi um momento maravilhoso. Foi um daqueles golos que a pessoa não se vai esquecer. Esse jogo durou uma semana e 92 minutos, não é? Não foi só 92 minutos. Eu, para começar, tive uma semana um bocado sem saber bem onde é que ia ver o jogo, onde é que ia estar. Só acho que na quinta-feira à noite é que consegui perceber que ia poder ir ao Porto. Tentei ainda ir ao estádio, já não consegui. Eu sabia que ia ter que passar a tarde em Aroca, porque tinha um aniversário, portanto ia chegar em cima da hora a uma espécie de mini dragão caixa, que é a casa do amigo meu, onde nós vemos muitos dos jogos e que tem sido para já um bom talismã, e assim foi. À hora do jogo estávamos 8 amigos, todos portistas, não havia de facto, acho que nem era possível naquele dia ter ali, por mais que a amizade fale muito alto, acho que tinha que ser mesmo só portistas. E foi assim, entre amigos, que decidimos ver aquele jogo e eu estava confiante, até digo mais, eu acho que eu estava confiante, mas por exemplo aqui na rádio eu sou um xiita no meio dos sonitas, não é? São benfiquistas, eu sou o único representante e todos eles já estavam naquela, agora vais ganhar, agora alguma vez o Benfica vai ganhar ao Dragão, isto não é possível e tal. E isso também me fortalecia e eu até achava que isso chegava de alguma forma aos jogadores, de alguma maneira, ou a todos nós portistas percebíamos que havia essa reação, mas a bola tem que entrar na baliza, não é? Aos 92, aos 2, aos 5, não interessa. Portanto, eu estava confiante, mas se calhar eu acho que não estava tão confiante como muitos dos meus amigos benfiquistas estavam já derrotados, digamos assim. Nesse dia, por brincadeira, levei a Cláudia, que é benfiquista, a ver o jogo ao Estádio do Dragão e ela estava completamente convicta que a coisa estava feita. O tempo foi passando e eu olhava à volta e eu próprio já ninguém acreditava que fosse possível nós tirarmos mais alguma coisa daquele jogo. Olhava à volta, estava tudo esmorecido, triste, houve pessoas que foram embora e entretanto o Levezinho pega na bola, foi a única coisa que fez o ano passado, assistiu o Kelvin e do nada nós somos campeões nacionais ali, porque foi essa a sensação com que toda a gente no estádio ficou, foi que tínhamos acabado de ser campeões nacionais. O jogo de Passos Ferreira praticamente as pessoas nem pensaram que ainda foi lá um jogo. Foi
passado algures por aqui. Como sabes, eu cerca de 15 minutos antes do final dos jogos, eu e os diretores de imprensa, descemos para saber junto do operador televisivo que está a transmitir o jogo e do delegado da Liga quem vai falar no Flash Interview, quais são as opções. E portanto são os últimos 15 minutos um bocadinho a ver menos o jogo e mais a trabalhar. Quando aquilo acontece, Vítor Pereira chora e Jorge Jesus ajoelha. Isso assinala que as emoções estavam completamente extremadas e a crença era algo já muito ténue e a esperança nos outros já era muito certeza. E aquele momento foi como se de repente nos tivéssemos aproximado a correr da linha do horizonte e dançássemos sobre ela, sabes? Foi esplêndido. A dúvida que te fica naquele momento de explosão, tu sabes que é um gol do Porto, sabes que no momento em que é, e em determinada altura não sabes se aconteceu alguma coisa para além disso. Se de repente pode ter sido só uma explosão e pode ter havido um gol anulado ou ter sido algo diferente, porque era um momento tão importante que a tua tendência é tentar chegar o mais rapidamente possível aqui e portanto foi naquele momento, explosão, golo, marcamos, estamos a ganhar, não estamos, vou ver, não é? E, portanto, dou aqui uma corrida até ao túnel, poucos metros, cerca de 15, 20 metros. Eu quando cheguei aqui vi os jogadores do Porto que estavam no banco já do outro lado do relevado, tinham ido a correr, festejar, vi o treinador abraçado na altura. É uma imagem que me fica, eu creio que era ao adjunto, ao Filipe, portanto, e aquele momento e de repente trabalho. De repente o jornalista que está a fazer o jogo tinha solicitado ao delegado da Liga se podia ir o Kelvin à Flash, como é normal em termos jornalísticos. Nós temos uma relação muito complicada com o Benfica. Portanto, como ganhamos quase sistematicamente, ou pelo menos muito frequentemente, são os golos mais saborosos, sem ser os da Liga dos Campeões, são esses, não é? E aquele, ao cair do pano e a ver depois o Vítor Pereira a chorar, o Jesus a ajoelhar, a loucura inacreditável nas bancadas, entre os jogadores, foi emocionante, eu chorei. Há golos que me fazem chorar, esse foi um deles. Eu sou daqueles que acredita muito, aliás, sou daqueles que não gostam nada de ir ao estádio e ver pessoas a sair 5 minutos antes para chegarem mais cedo a casa, quando o Porto precisa de apoio, às vezes para marcar um gol, não é? Portanto, eu até o árbitro apitar, eu acreditava que era só um gol e era de facto possível. Agora que passou muito devagar aquele tempo, passou até aquele minuto. Eu tenho uma história curiosa, porque a certa altura, durante o jogo, o Vítor Pereira lança o Lietzen e o Kelvin, e nas duas substituições eu tenho um grande amigo meu, o Sérgio, que era o dono da casa, que é bem mais pessimista do que eu. E na primeira substituição disse, caramba, vai entrar, pá, para que é que vai meter este agora? E depois outra vez, pá, vai meter agora o Kelvin, para quê? E tal. E eu já meio irritado, dizia, mas que queres que ele ponha? Não há mais ninguém, vai meter o Paulinho Santos, tem que ser e tal. Hein? E foi das poucas coisas que disse, estive quase calado os 90 minutos. Sinceramente, eu nunca tinha visto no estádio, nunca mesmo, nunca tinha visto tanta euforia, tanta alegria, mostrada com raiva, felicidade. Foi assim uma loucura. Vi pessoas mais velhas que eu a chorar no estádio. Eu próprio estava em cima da cadeira aos gritos, a berrar como um louco. E o ambiente no estádio foi esse. Passou de uns para os outros essa energia toda. Olhava para o meu lado, tinha a Cláudia de cabeça baixa. E nessa altura em que entrou o Kelvin, a minha mulher diz algo como, não se preocupem que o Kelvin vai marcar aos 92. Só que aquilo fica, tu nem ouves, não é? Fica a ecoar. Então quando entrou o gol, explosão total de alegria, toda a gente a gritar, e eu quando me agarra a Ana, ela só diz, eu disse, eu disse, disseste o quê, pá?
Ela, eu disse, mas tu disseste o quê? Tu não disse que ia marcar aos 92. Pois foi, tá. Ela é tão boa a predestinar as coisas que já fomos ver 2 vezes o Porto juntos, o Porto perdeu as 2 vezes, portanto ela agora só vai com os passarinhos da Ribeira para a coisa ficar garantida. Mas ali foi mesmo a predestinação e eu confesso que nem ouvi bem o que ela disse na altura. Era aquelas coisas que é como estás a ver o jogo de alguém que diz, não estamos a jogar nada, e aquilo parece quase que te irrita, queres estar concentrado e não estás a acreditar. Mas de facto houve ali uma espécie de zandinga de saias a funcionar naquele jogo. Vai com o Luizão, dá a bola para a área, para Kelvin, não tirou gol! Daqui não deu bem a ideia, só quando vimos a explosão da alegria dos jogadores é que isso transmitiu aqui a todo o camarote e foi um minuto, um 92º minuto que ficará na história do Futebol Clube Porto. É curioso que eu quando vejo jogos com a Ana mesmo em casa, às vezes não está com muita atenção, é portista também, mas diz coisas certeiras. Eu lembro uma vez fui ver um Porto Sporting, uma à memória, mas estava a jogar o Luxo e ao fim eu no meio do meu desespero, muito triste, em Alvalade a perder, ela dizia, o Luxo é um jogador diferente, não é? E eu percebi que tinha casado com a pessoa certa, porque percebe que o Luxo é de facto um jogador diferente de todos os outros. Há 2 coisas que vão falhar, já tive a oportunidade de o dizer, que vão falhar na minha memória visual e uma mesmo presencial da história do Futebol Clube Porto. É a final de Sevilha, não a ter visto, não a ter sentido ao vivo, sentido de uma forma muito particular, também creio que já tive a oportunidade de dizer, porque a vi no Estádio das Antas, pouca gente a viu no Estádio das Antas, vi em trabalho e portanto, e depois em trabalho às 4 da manhã é um dos maiores momentos que tenho no Estádio das Antas, sentir aquelas 30 mil pessoas que às 4 da manhã estavam à espera da equipa, narrei em direto na altura para a RTP, mas faltou-me um momento de Sevilha, é algo que eu tenho muita pena de não ter estado, e o outro é o golo do Kelvin. Lembrar-me-ei sempre do local onde estava, do sítio onde estava, da forma como basicamente eu quase sozinho tive a percepção e o sentimento do golo, mas naturalmente vai-me faltar o estar a olhar para o golo. Eu, se tivesse estado no Dragão naquela altura, tinha porventura um dos momentos mais inesquecíveis da minha vida para recordar. Infelizmente não estava, vivi à minha maneira aqui em Lisboa. É mesmo assim? Sim. Tens que estar. Não dá hipótese, mas também te garanto, saí de casa com o carro de escola e a buzina do carro a bombar. Eu disse há pouco que o jogo demorou 1 semana e 92 minutos, não, para mim demorou 2 semanas e 92 minutos. A semana assim foi incrível, a semana aqui, não, é incrível. Eu lembro-me perfeitamente de ter, eu pensei muito nisso, como é que eu ia chegar no dia a seguir, para começar a faltar um jogo e era preciso ganhar, era em Passos Ferreira, não era fácil, mas ao mesmo tempo tu sabias que, caramba, estava feito e que não ias deixar escapar aquela vitória. E então eu entro segunda-feira na rádio, saio 10 da manhã, coisa do género, e nós temos um corredor, a Antena 3 tem assim um corredor comprido e ao longe via-se em contraluz pessoas que eu fui reconhecendo como todos os benfiquistas, o Nuno Reis, o Henrique Amaro, o Luís Coelho, pessoas ali, todas elas trabalham na rádio que estavam a fazer o jogo falado, não é? Mas com alguma, digamos, cabisbaixo e naquela, já sabia, ia ser assim e tal. E eu assim que percebo que são eles ao fundo, peguei no meu capacete e comecei pelos corredores a cantar Campeão voltou, campeão voltou, e as outras canções que algumas delas não quero cantar aqui em frente à televisão e de facto eles tiveram algum fair play, porque se fosse eu não sei como é que reagia e eles deram os parabéns, pronto, Dragão e tal, parabéns, parabéns, mas de facto eu estive a pensar, eu a noite toda estive a pensar naquilo, como é que ia fazer quando chegasse a Lisboa. Definição a Kelvin, vai o remate de Kelvin e o golo, o Futebol Clube do Porto tem a assinatura de Kelvin e ajoelha Jesus no relvado do Dragão e faz estilo. Eu nunca mais vou sentir a ver um jogo de futebol, a ver o Porto. Eu acho que aquela explosão, aquela loucura que foi o gol do Kelvin aos 92 minutos, vai ser muito difícil de ver. Eu acredito que nem quando o Porto foi campeão europeu, nem quando ganhámos a Taça UEFA, foram coisas que marcaram muito e foi uma loucura naquela altura. A euforia de ter ganho aquele jogo naquele momento, contra quem foi,
e o que representava aquele gol naquela altura, acho que é muito difícil de voltar a acontecer. Uma alegria muito grande, porque vencer praticamente um campeonato aos 92 minutos será sempre, em qualquer circunstância, uma coisa que perdurará na memória. Agora, alegrias com o Futebol Clube do Porto, felizmente, ao longo destes anos todos que sou adepto, sócio e dirigente, são muitas similares. Agora esta, pelos 92 minutos já passados de jogo, foi especial, sobretudo pela explosão de alegria geral em todo o estádio, que nunca vi o estádio a vibrar tanto com um golo como foi esse golo do Kelvin. Foi um momento de maior alegria súbita que eu vivi no Dragão. Por outras palavras, foi o golo mais importante da minha vida desportiva enquanto espectador, que não me deu um troféu de imediato. Foi aquele. É evidente que já fomos a muitas finais, já vivemos também golos como o Costinha, com o Manchester United, à distância. E eu não estava lá. No Dragão, na nossa casa, aquele foi o golo que mais se poderá ter aproximado do que o Fernando Gomes Vivota caracterizou como um orgasmo. Tal como este jogo, este programa terá também tempo de compensação. Terminamos assim a primeira parte com testemunhos daqueles que todos os dias, anonimamente, vibram e vivem o Futebol Clube do Porto. Foi um dos poucos jogos do Porto, acho que foram 3 o ano passado só, que não fui, porque tinha uma despedida solteira de um grande amigo meu, também muito deportista, e estávamos em Palma de Maiorca, num grupo grande de deportistas, e traz-me uma recordação, acho que foi a maior explosão de alegria da minha vida. Tenho lugar anual há 14 anos, desde o Estádio das Andes, desde que sou pequenino, e posso dizer que foi o melhor momento da minha vida. O melhor momento. Eu não sabia como exprimir as minhas emoções. Eu já vivi Manchester, o gol do Costinha, Derlei em Sevilha, todos esses momentos, e eu nunca tive uma sensação como aquelas. Eu não sabia como exprimir-me, eu chorei, eu olhava para o céu, olhava para todas as pessoas. Tive pessoas de todas as idades que nunca tive afinidade com elas, mas sabia que tinha um lugar anual ali ao meu lado, dizia olá, boa noite. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas... Eu vi velhos a chorar, toda a gente abraçada umas às outras. Assim, foi indescritível, indescritível. Foi assim o melhor dia desportivo da minha vida. Aquele momento marca o culminar de uma época em que pouca gente acreditava e que transmitiu uma fé de um clube, de uma cidade, de uma região que sempre acreditou e que mais uma vez superou todos os desafios e conseguiu. O jogo da minha vida, já fui à Liga dos Campeões, tudo e mais alguma coisa, foi o jogo da minha vida completamente inesquecível, sem dúvida alguma. Quando o Rames falha aquele lance, acho que aí a maior parte das pessoas perdeu, achou que não íamos conseguir e tanto é que eu devo ter sido das poucas pessoas que não conseguiu fechar o golo. Eu fiquei completamente perplexo, fiquei em choque, não conseguia exprimir, mexer-me, só via braços pelo ar, tudo pelo ar, era velhotes no chão, aquilo foi uma feira total. Se lá foi a maior explosão de alegria da minha vida, imagino como é que não terá sido no estádio, mas já vi vídeos do YouTube, todos os vídeos possíveis para tentar perceber o que é que foi aquela sensação, mas fiz muitas chamadas, liguei para toda a gente, estava no Dragão, a falar ao telefone e a chorar. A chorar? Bastante. Mais do que um homem devia. Não, puto, achas que é assim, cara? A câmara está ali, cara.
tinha lugar anual na fila 20 e eu, passado 10 segundos do golo, eu estava na fila 12, nem sei como fui lá parar. E eu queria festejar com o meu pai e perdi-me do meu pai, ele chorava, eu olhei para cima e ele estava na fila dele ainda a chorar compulsivamente e eu não sabia como exprimir-me. Eu saltei para a bancada central, fui para junto do túnel, tirei camisolas, chorei, encontrei o meu pai 20 minutos depois do jogo a dançar aquelas músicas que o staff do Porto pôs do Chuchua, Chuchua. E eu em tronco nu, indescritível, indescritível.